os destaques dos partidos, que podem ser tanto destaques de emendas quanto destaques de supressão. Então, consequentemente, seria esse o entendimento. Se for esse o entendimento, a presidência não terá nenhuma dificuldade. Deputado Cibá Machado. Os destaques ficam para quando, presidente? Os destaques para terça-feira da semana que vem. O deputado Cibá Machado como líder. Presidente, eu não podia deixar de vir na tribuna, depois de ouvir o líder do PSDB, Carlos Sampaio. Na minha opinião, o deputado nasceu no século errado, presidente. Acho que ele deveria ter nascido no século XVII, quando funcionava lá a Santa Inquisição. Mas eu acho que eu estou errado na história, porque mesmo a Santa Inquisição tinha um tribunal. E se ele acha que é maior do que qualquer tribunal no Brasil, devemos então pedir a extinção do STF e todo o judiciário. Porque vir à tribuna fazer o que ele fez aqui, e não olhar para o seu passado, para a sua história de seu partido e dos nomes envolvidos em escândalos, e vir aqui ser baluarte da verdade, baluarte da sinceridade, baluarte da honestidade. E eu vou fazer uma lista. A tal da emenda da reeleição, eu sempre venho à tribuna aqui tratar de outra maneira. Eu não gosto de tratar, senhor presidente, o que nós lemos nas páginas da Folha de São Paulo naquela época. Quando deputados diziam que recebiam de Sérgio Mota sacolas de dinheiro com 200 mil reais nas sacolas para votar a favor da emenda da reeleição. Deputado Carlos Sampaio, põe a mão no coração e peça perdão a Deus dos pecados de seu partido. Segundo, o tesoureiro das campanhas de Fernando Henrique Cardoso e de José Serra, o senhor Márcio Fortes, está provado que só numa das contas da chamada Suíça-Salão está lá 2.500.000 dólares e que não explica de onde veio esse dinheiro. É tesoureiro. Devíamos trazer também para vir explicar essas coisas. Não é o PT que está dizendo, senhor presidente. É o Ministério Público. Vamos falar de outro. Eduardo Azeredo. Tive a oportunidade de ser parlamentar com ele no Senado e aqui. Mas pediu renúncia do mandato porque o Ministério Público Federal chegou a pedir 22 anos de prisão para Eduardo Azeredo, presidente nacional do PSDB. Por que o deputado Carlos Sampaio não põe a mão no coração e pede perdão a Deus dos pecados do tesoureiro e do presidente do seu partido? Não vou falar de quem já faleceu, não vou falar. Diretor da Alstom, empresa que vendeu equipamentos para o metrô de São Paulo, ele que diz que bancava um caixa para atender o Alto Tucanato, e a gente não vê uma matéria na televisão. É por isso que vem na tribuna dizer que o partido é honesto. Não tem denúncia. Estamos desafiando o Ministério Público também a varrer esse troço. Tem que vir. Privataria Tucana. 2 livros publicados. Nenhuma palavra. 2 livros publicados. Nada. Sobre o que foi a venda das estatais. Quanto rolou por baixo do pano? Nenhuma palavra. Eu quero ver essa indignação aqui na tribuna também. Paulo de Souza. Reforma da Avenida Marginal, Tietê e Pinheiros. O que é dito desta pessoa? Nenhuma palavra. Quero ver a indignação do líder do PSDB aqui também. Põe a mão no coração e peça perdão dos seus pecados, do agente financeiro do seu partido. Fala que não tem processos. Claro, o dirigente nacional do Ministério Público Federal da época, o Grindeiro, era dito todos os dias que era o engavetador oficial dos tucanos
E é por isso que não aparecia nada contra os tucanos. Absolutamente nada. Oh, muito bem. Situação do metrô de Salvador. Acaba de ser dito isso também pela imprensa. E quantos outros casos? Nós nunca viemos fazer esse debate aqui, senhor presidente, porque quem tem que investigar estas coisas são os órgãos pagos para isso. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e tantos outros. Por muito bem, o tesoureiro do meu partido arrecadou recursos financeiros para as campanhas do meu partido, o PT, da forma que os demais tesoureiros e os demais partidos arrecadaram. Tanto é que a prestação de conta foi aprovada pelo TSE por unanimidade. Então há um interesse por baixo do pano dos tucanos, senhor presidente, que aí é onde realmente mais me entristece. Os tucanos querem chegar a um ponto, como é dito já há algum tempo, de casar o registro eleitoral do meu partido. Meu lado. Eu chego a ficar pensando o que é brincar de democracia. Ponha seu candidato na rua, ganhe as eleições, faça um projeto muito melhor do que o nosso para o povo brasileiro e certamente ele escolherá os candidatos. Porque depois de 2002 para cá, perderam já a 4ª eleição seguida e ficaram apavorados com a possibilidade da volta do presidente Lula a disputar as eleições de 2018. É isso que para nas cabeças, na incapacidade de vencer uma eleição democraticamente pela força do povo. Querem caçar o registro do PT e faz uma campanha desta natureza, tentando confundir a população brasileira. E com o apoio que a gente tem visto da mídia, fica fácil fazer disputa política. Fica muito fácil fazer disputa política aqui. Então, senhor presidente, nós nascemos das ruas. Nós nascemos, quanto tantos outros militantes que lutavam pela democracia, das lutas contra a ditadura militar. Nós nascemos das lutas dos camponeses brasileiros, lutando pela reforma agrária. Nós nascemos das lutas dos estudantes brasileiros, lutando por direitos aos nossos estudantes, principalmente pelo direito democrático. Isso é a coisa mais sagrada. Então eu vou pedir ao líder do PSDB, da próxima vez, lave a boca antes de vir ao microfone. Lave a boca, porque neste debate nós não chegaremos a lugar nenhum. Contra o Vacari não tem uma coisa apresentada, mas tem uma condenação sumária de público, como era lá na Inquisição. Li alguns livros de história, presidente, que dizia que um determinado inimigo político acusava na igreja o seu adversário para que ele pudesse ser sacrificado até morto e seus bens ser confiscados por aquele que denunciou. Querem repetir isso aqui agora? Não vamos aceitar. Só pedimos uma coisa: matéria tem de sobra para que o Ministério Público Federal faça a devida investigação do que fez o PSDB. Partido que nasceu, na nossa opinião, das lutas pela direta já, que tiveram quadros brilhantes lutando pela democracia brasileira. E esse é o partido que vem ser responsável para manchar mais uma vez essa história do Brasil. Vai haver luta. Pode ter certeza que de graça isso não ocorrerá. Então, senhor presidente, nós vamos à CPI. Não tem nenhum problema. Agora eu queria que a CPI aprovasse a vinda destas figuras que eu estou chamando aqui. Márcio Fortes tem que vir depor nessa CPI. Cadê o seu Paulo de Souza? Paulo de Souza, que toda vez que trata deste nome, não se aceita que venha depor na CPI. Por que ele não vem depor aqui na CPI também? Dispensa-se aquela pessoa que já faleceram, que foi Sérgio Mota e o ex-presidente do PSDB, um ex-parlamentar de Pernambuco, que também está envolvido e que, por conta que já faleceu, não vamos tratar deste assunto. Mas o que estão aí para contar a história devem sim ser convocados nessa CPI. E vamos apresentar de novo o requerimento e vamos fazer um bom debate.
Agora se espera que os órgãos da fiscalização venham a público dizer o que fizeram os tucanos com a privataria, o Tensalão e tantas outras coisas, como agora o Suíçalão e tantas outras matérias que envolvem bilhões de reais dos cofres públicos transferidos para contas fantasmas no exterior brasileiro. Esse é o debate que eu quero ver o indignado Carlos. Senhor presidente, questão de ordem. Concluí. Um momento. A lista de presença, registro e comparecimento 392, senhoras deputadas e senhores deputados, passa-se a ordem do dia. Requerimento de urgência. Requerimento 8.530/2013, requeremos no termo do artigo 55 do Regimento Interno da Câmara, urgência para tramitação do projeto de lei 4330 de 2004, de autoria do senhor deputado Sandro Mabel, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes. Para falar contra, deputado Alessandro Molon. Senhor presidente, aproveitar enquanto o Alessandro Molon se dirige à tribuna. Não, deputado Domingos. Se trata